Este podcast tem o patrocínio de Escola de Aplicação Fevale. Eu já falei muito com meus professores sobre... eu tenho muita paixão pelo inglês e pela morar no exterior. E que eu queria muito fazer um intercâmbio. Eu estudo ainda, né? A inglês é desde pré-adolescente, assim. E eu acho super interessante, né? A possibilidade que conhecer outra língua traz, né? As possibilidades, né? As possibilidades de comunicação e de entendimento de outras culturas, né? Conhecer outras culturas, né? O conhecimento de uma outra língua, ela te traz essa possibilidade de conhecer outras culturas, de compreender melhor como outras pessoas pensam, né? Então, acho que isso que sempre me chamou muita atenção. Converso muito com meus professores sobre isso e toda vez que tem algum projeto que tem a ver com inglês ou espanhol e falar sobre exterior, eu me participo muito. Então, eu acabei me especializando mais, eu fiz o curso de letras e fiz especialização também dentro da língua espanhola, né? E busco sempre fazer muitas viagens para trazer para os alunos conhecimentos com relação a diferentes culturas. Toda vez que eu vou num lugar novo, é como se eu aprendesse mais sobre a cultura daquele lugar e é uma história nova. É muito legal. É tipo como se tu estivesse tendo uma aula de história, só que tu tá lá para presenciar e é muito show. Tipo uma aula de história 4D. Já imaginou? Você que começou a ouvir esse episódio aqui com a gente já percebeu que hoje o assunto são as fronteiras para além mar, os carimbos no passaporte, as viagens que fazemos por meio dos livros, dos filmes, da gastronomia. Seja do lado de lá ou daqui, tirando o melhor proveito possível das ferramentas da tecnologia. A gente poder ter alguém de outro país na nossa aula, se ele está precisando vir para o Brasil conversar com a gente, né? Ou a gente poder participar de uma aula de pessoas de outro país sem precisar ir até aquele país, né? Então, acho que as possibilidades que estão acontecendo hoje em dia, elas são super incentivadoras. Bom, talvez você não tenha percebido, mas já começou o terceiro episódio dessa que é a segunda temporada do podcast Vida Disruptiva, começando do começo. Eu sou Marina Mendes e junto comigo Luciano Costa. E nessa temporada a gente fala sobre ensino básico, crianças, adolescentes e os caminhos disso tudo e um pouco mais na vida de agora, no hoje. Meu nome é Bruna Nora Guelibaja, mas a maioria das pessoas me chamam de Max na escola. Eu tenho 16 anos, eu tô na segunda etapa do primeiro ciclo e eu adoro desenhar. E eu quero, quando eu puder, fazer faculdade na Fevale e poder seguir meu sonho de poder ser uma animadora profissional para fazer desenho, escrever e tal. Animação tipo desenho animado mesmo. E desenho animado tipo Hora da Aventura, Padrinhos Mágicos mesmo. Padrinhos mágicos. Asinhos e varinhos? Com essas coroinhas. E poder ir pro exterior e trabalhar lá. E poder viver lá. Desde que eu era pequena, eu amava desenhar. A minha mãe também ama desenhar, então ela também assim, me estimulou a começar a desenhar bem pequena. E aí, depois disso, só foi crescendo. E quando eu comecei a ver desenhos na TV, eu olhei pra isso e falei que é isso que eu quero fazer pra minha vida. Nos planos da Max, Canadá. Só que no Canadá não se fala português, pelo menos não entre a maioria da população. Então, a preparação dela já começou. Eu adoro, eu sempre fui apaixonada por inglês. Eu aprendi inglês sozinha. Eu fiz um curso de inglês há uns anos atrás, só que eu saí do curso porque eu achava que era muito lento o processo de aprendizado e eu comecei a me ensinar inglês sozinha. E, eventualmente, eu fiquei fluente e eu fiquei muito boa em falar inglês. Pra ser bem sincera, eu de primeira não estava nem tentando me ensinar. Eu só gostava muito de ler livros e acabou que eu não tinha mais nenhum livro para ler e daí eu fui pesquisar na internet livros em inglês, por causa que eu não estava mais achando nenhum que eu gostava em português. E eu comecei a ler e a traduzir até que ficou automático. E daí, depois disso, eu percebi que eu estava aprendendo e eu comecei a levar isso mais a sério. E eu costumo sempre falar para os estudantes, né,
da importância da língua inglesa. Essa é a professora Ana Carolina Brandini Gonçalves, professora de língua inglesa. Para a comunicação com o mundo, né? Para o conhecimento do mundo, assim. A gente fala muitas vezes em viajar, mas não é só viajar, né? Tu conseguir ler outras coisas em inglês, conseguir assistir outras coisas em inglês e ter o compreendimento, né? Quando a gente aprende outra língua, a gente acaba entendendo um pouco melhor como algumas culturas se organizam ou compreendem algumas questões do mundo, né? Eu sou professora já há bastante tempo e sempre gostei muito de línguas e, em especial, de culturas, né? De conhecer culturas. E essa é a professora Graciele Vaslavic, professora de espanhol. Eu já gostava de viajar desde bem nova, assim. E quando eu comecei a estudar a língua espanhola, eu comecei a ter mais vontade ainda de conhecer esses muitos lugares que apareciam muitas vezes nos livros didáticos, né? Então comecei a viajar, principalmente pela América Latina, para conhecer o que a gente tem aqui perto. Fui para a Espanha também, um pouquinho mais longe, para conhecer diferentes culturas. Uma que me chama assim bastante atenção são as relações com o México, né? Que inclusive na escola a gente tem feito muitas atividades com escolas mexicanas, com parceiros mexicanos, né? Principalmente em função de ter culturas tão diferentes, né? E algumas coisas nos aproximam e outras não, né? Mas a gente tem bastante diferenças entre as nossas culturas. E isso é muito rico quando a gente vai para um país que é muito diferente do nosso. Mas como é que essa internacionalização acontece por aqui? Na escola de aplicação, a gente trabalha, então, com a internacionalização. O mais claro da internacionalização que a gente propõe são intercâmbios, em que os alunos vão até outros países, intercâmbios em que alunos de outros países vêm até a escola e passam tempo pela escola. No ano passado, até a gente teve uma intercambista mexicana que participou, né, teve mais de uma, e uma delas participou também fazendo comidas, né, a gente fez tacos, e aí eu tinha também algumas pimentas diferentes que eu trouxe, e ela aproveitou então também o momento, além da conversa, né, além do vocabulário, além da interação dos alunos, eles puderam aprender um pouquinho mais também sobre os usos da pimenta. Normalmente, uma vez por ano, vem em torno de 10 alunos da escola de lá, do ensino médio, e eles passam 2 semanas conosco, participando das nossas aulas e ficam em casas das famílias dos nossos estudantes. E é uma super experiência, todo mundo gosta muito. Eles têm também a oportunidade, os alunos do ensino médio, de ir para o México, para passar também 2 semanas lá. A gente também tem essa oportunidade. E além dessa oportunidade, desse intercâmbio, tem os intercambistas que vêm da universidade de diferentes países e participam de nossas aulas, né? Nós sempre convidamos e fazemos diferentes tipos de atividades. Então, desde os pequeninhos, desde a educação infantil até o 3º ano do médio. Agora, no virtual, a gente teve opções de intercâmbio online, onde os alunos participaram, então, de momentos de conversa e de troca em inglês, nesse caso, com alunos do México, por exemplo, que proporcionou que eles praticassem a língua, que eles falassem, né, e que eles trocassem com pessoas de um lugar diferente do deles. 2 semanas atrás eu estava no México e eu fiz algumas aulas diretamente de lá, passeando pela cidade do México, e entrei em alguns museus que estavam abertos, nem todos estavam abertos, né, em função da pandemia, mas alguns estavam abertos, então eu pude ir entrando e mostrando para os alunos. E além disso, né, que isso é muito claro, assim, da internacionalização, a gente fala muito sobre essa diferença cultural e essa multiplicidade, né, essa variedade, assim. Quando a gente fala de uma língua, a gente está falando de vários países no mundo que falam ela, e todos têm as suas particularidades. Então, a gente costuma muito abordar tudo isso, né, abordar essas questões de como uma pessoa que fala inglês na Inglaterra, por exemplo, é diferente de uma pessoa que fala inglês na Austrália. Que diferenças na língua a gente tem, mas que diferenças culturais a gente tem. E além das diferenças, o que se tem em comum.
Talvez esses aspectos hoje, no mundo de hoje, possam ser vistos com mais facilidade, porque o acesso a isso também é um pouco mais próximo. Eu acho que hoje, mais do que nunca, assim, né? Eu já assisto muito com a internet, mas hoje a gente tem acesso a muitas coisas, né? E a gente tem muito... A gente tem tudo ali na nossa frente, a gente consegue assistir coisas, falar com pessoas de vários lugares, assim. E a gente tem, sim, muito internalizado a cultura, principalmente norte-americana, né? Por questões das séries, das músicas. Então, sempre que eu tenho um aluno que diz que não sabe nada de inglês, eu digo, é impossível tu não saber nada de inglês. A gente tem muitas questões da língua inglesa, né? A gente pode aprender sobre as culturas de outros países e sobre outros países aqui em casa mesmo. A minha família é parte alemã e parte árabe. A gente tem essa cultura meio, assim, junta. E a gente está sempre tentando alimentar isso. A gente já visitou também lugares que a minha família antes morava, para tentar entender mais sobre. Só que para algo maior que viagens ou estudo de idiomas, a Bruna tem um objetivo bastante claro nos planos dela. Eu pensei muito no Canadá. Eu perguntei como tem sido essa preparação dela, que agora está com 16 anos e tem pelo menos uns 3 anos pela frente, até alçar voo lá para a terra do hockey. A minha mãe disse que eu estou muito apressada já, mas é que eu estou animada. Bom, eu acho que na verdade ela tá organizada. Já pesquisei na Fevale o curso que eu quero fazer e os intercâmbios que tem. Dos intercâmbios que tem, as conexões que tem da faculdade. Além disso, eu já falei com meus pais sobre, para saber como que vai ser o processo de caso eu conseguir me mudar e caso eu não conseguir também. E a Bruna tem onde se inspirar, porque há outros estudantes que já fizeram intercâmbio, inclusive no ensino médio, e que repetiram a dose na graduação. Escuta o que tem a professora Graziele para contar. A gente teve um estudante que foi em 2017, acho, para o México no intercâmbio da escola, né, no intercâmbio do ensino médio, o Matheus, e ele ficou então as 2 semanas lá, e agora nesse ano ele foi ficar meio ano lá. Fez o intercâmbio, então, da universidade. Né? E ele pôde ficar, então, na mesma casa da mesma família. Né? Então, a gente vai fazendo contatos, né, durante essas viagens, que muitas vezes ficam por muito tempo e que podem abrir portas, né, para no futuro novas experiências. Né? Então, ele pôde fazer um semestre da graduação dele no México de novo. Neste episódio, as principais lições e disrupções foram: número 1. Tem que estudar uma língua, né, o inglês, o espanhol, né, uma língua de acordo com o país que pretende também viajar, né. Número 2. A minha geração, ela gosta muito de deixar as coisas para depois. E eu já percebi muito isso. Mas eu acho que tu não tem tempo suficiente na tua vida para deixar as coisas para depois. E número 3. Estar aberto para novas oportunidades, né, para novas experiências, não ter medo de errar, porque quando a gente vai viajar, é claro que a gente comete vários erros e a gente tem que aproveitar e aprender com eles e se divertir com isso. Esse foi o 3º episódio dessa que é a 2ª temporada do podcast Vida Disruptiva, começando do começo. Nos aplicativos você tem a opção de assinar a gente, então procura aí e já segue agora para ficar sabendo sempre que tiver novo episódio. Dá para ouvir a gente no Spotify, no Deezer, no Castbox ou qualquer que seja o seu player favorito de podcasts. Eu sou a Marina Mendes e produzi, roteirizei e editei esse episódio. Esteve comigo, Luciano Costa. Até semana que vem. Este podcast tem o patrocínio de Escola de Aplicação Fevale.